RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olha o som. Bom dia, queridos amigos. Estamos no 524 da NET. Estamos pelo nosso Facebook também, RDC TV Digital. E pelo nosso site, www.rdc.com.br. Estou aqui com esse querido Felipe Siqueira. Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer. Como é que tá? Tudo bem. Tudo Hoje bem? viemos trazer uma receita fácil, básica de pão integral, que pode ser feita pizza, aperitivo. Hoje a gente tá... Hoje eu tô naqueles programas que eu gosto muito, que é o quê? É aprender, né? Sim. Aprendendo com esse querido amigo, enfim, vai mostrar para nós como é que faz um pão. É tão fácil, né? Pelo próprio tempo, pela própria maneira de fazer o pão, pela própria receita. Sim. É tão fácil, mas é tão difícil ao mesmo tempo, né, tia? O cara tem que ter a manha, né? O processo, juntando, ele é rapidinho, pouco tempo, mas ele demora muito tempo, tem que deixar crescer, deixar o fermento trabalhar. E diz pra mim assim, ó, o que te levou, assim, ó, tu curte cozinhar? Como é que é a tua vida? E conta pro nosso telespectador pra te conhecer. É que, na real, eu gosto de me alimentar bem, então eu gosto de trocar o que eu puder de produto industrializado por produtos que eu possa fazer em casa. Então, o pão, em vez de comprar pão branco, eu vou lá e faço o fermento, deixo ele crescer, dá um pouquinho de trabalho, mas com o tempo se aprende e vai rapidinho. Então, o que eu faço é tornar os hábitos antigos mais presente na minha vida e assim ter um pouquinho mais de saúde do que eu preciso. E tu curte, tu faz aqueles fermentos. Dia desse eu fui fazer na minha casa um fermento que chama Vivo, né? Como é que chama? Sim, aquele? Levain, fermentação natural. Tia, comecei a fazer, acho que na segunda. Na sexta-feira, minha mulher quis me mandar baú de casa. Fica criando, né? E ele fica criando e fica dando um cheiro diferente, né? Quanto mais ele vai fermentando, mais aquele cheiro de azedo. Então é meio complicado. Esse que eu trouxe hoje, ele é feito com fermento biológico seco. Mas a fermentação essa natural, ela dá mais trabalho, mas também o resultado também muito melhor, né? Acaba trazendo mais propriedade ao pão, né? Para fazer a fermentação natural, por exemplo, eu posso usar maçã com água, deixo num pote fechado, uma garrafinha, por exemplo, durante uma semana. Quando eu abrir essa garrafa, tu vai ver que ela vai ter uma pressão, um pouquinho do cheiro que nem cidra. E isso aí já mostra que teve a fermentação, correu certinho. Esse líquido eu coo e uso junto na farinha e faço o cozimento do fermento. E esse líquido é o fermento? Já tá fermentando, Pô, isso é interessante, bota uma maçã e deixa quanto tempo tu acha? 6 a 7 dias, pelo menos, para dar fermentação. Esse processo antigamente, eu não ia no supermercado e comprava um fermento. Então, utilizavam cascas de maçã ou casca de batata, que tem uma fermentação mais rápida. E isso, junto na água, ajudava a massa a crescer. Acho que pão deve ter mais de, deve ter uns 500. É o mais antigo, né? A história, né? Acho que o primado, a primeira coisa que aprendeu foi fazer pão, né? Sim, acho que deve ter alguma massa. Depois ele viu que se botar no fogo era melhor. Algum aglomerado de aipim, alguma coisa lá que fermentou o sol, assou e eles viram que tinha alguma função e buscaram isso. Me conta, tu também trabalha na praia, tem um restaurante, o que tu... Sim, eu já tive restaurante, né, já trabalhei com meu pai também, teve um restaurante, teve o Tribunal de Justiça, e daí tenho agora um bar na praia. Faz 2 anos que eu tô com ele fechado e quero reabrir agora esse verão de novo. Então, a praia? Em Rainha do Mar, bem na frente do centrinho de Rainha do Mar. E a minha ideia lá sempre é levar essa pegada também mais natural possível, tentar tirar a praticidade das coisas compradas e industrializadas, né, e trazendo esse ar um pouquinho mais natural, um pouquinho mais saudável. Sabe que tu vem muito ao que eu falo todos os dias aqui, a nossa cozinha, né? Uma coisa assim, mais caseira, mais assim, leve, né? Mais alegre, mais feliz. Porque cozinha é isso, né? Na volta do fogão, na volta da mesa. Sabe que tem alguns programas que os caras dão aquela pressão toda por causa dos campeonatos e tal. Mas eu acho que a comida em si não deve ficar muito... Acho que tem que ter aquele amor, né? O tradicional... Por mais que seja preparado com a mão, né? Que é um negócio importante na comida hoje, preparado para a mão, porque tem muita comida que a gente compra no supermercado que não é nem tocada, nem manipulada por pessoas, né? Então essa energia que se coloca na massa, principalmente o pão, que é um trabalho, tem que fazer bastante força para daí ter uma massa boa. Tem algumas massas que tem que sovar durante 10 minutos
é um exercício e ainda assim, ainda tem todas as qualidades que o pão traz. E o que tu acha do sem glúten, assim, por exemplo? Porque O grande problema do glúten hoje é que quanto mais querem produzir trigo, né, maior a taxa de glúten dentro da farinha. Então, e a farinha de trigo é a mais produzida, acaba tendo esse problema. O pão natural, fermentação natural, o que ela faz? Faz com que o fermento coma essa farinha, se alimente, e quanto mais tu trabalha esse processo, menos problema tu tem com glúten, né? Eu não sou especialista para dizer nada, mas... Não, tu sabe que uma vez a gente começou a... O que falta é trabalhar, né? Sabe que é interessante, tem várias pessoas que conhecem, porque isso aí já é moda, né? Glúten e tal. Mas o que a gente... Lá na nossa padaria, eu não posso fabricar glúten na minha cozinha. Eu não posso fabricar pão sem glúten ou qualquer coisa sem glúten na minha cozinha, porque tem a tal daquela... Contaminação cruzada. Contaminação cruzada. Por mais que tu lave, também tem um problema, que nem a da lactose também tem. Eu uso também, já falando nisso de glúten, o kefir do leite. Muita gente tem intolerância à lactose. O problema da lactose é mais ou menos o mesmo problema do trigo. Quiseram produzir muito, com o tempo começou a ter mais glúten ou mais a lactose. No caso do kefir, o kefir se alimenta dessa lactose e transforma essa lactose numa espécie de iogurte. O pessoal gosta de chamar que não é iogurte, né? Sim. Mas é o kefir do leite, resultado. E são 75 benefícios que tem o kefir do leite. Então a lactose já não dá problema para quem tem problema de intolerância à lactose. Conseguem fazer, inclusive, um queijo, quando tu desidrata esse iogurte, forma um queijo, assim como ricota. E quem tem problema de intolerância à lactose consegue comer esse queijo sem problema nenhum. E, Felipe, uma curiosidade, assim, como é que tu mantém... Porque, assim, tu também tá me contando, tu é modelo também, né? Sim. Modelo fotográfico? Sim, na real, desde criança eu modelo, muito tempo. E como é que tu mantém, assim, essa forma, curtindo a questão pão, que hoje em dia é o seguinte, eu tô desde o dia que eu nasci fazendo regime. E eu escuto todo dia o seguinte, não pode comer pão, não pode comer pão. Tá, mas sem glúten, não pode comer, foge da farinha. Como é que tu mantém essa boa forma e, enfim, curtindo o lance do pão, o lance da farinha, Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? Porque tem aquele dia que tem que entrar no pé na jaca, tem que comer um pouquinho mais, tem que comer algumas coisas. Normalmente eu cuido da minha alimentação, né? Produzo o que eu posso produzir em casa, às vezes até mesmo geleias e outras coisas eu faço em casa. A manteiga que eu uso, eu pego a nata, bato a nata, às vezes eu aromatizo com uma ervinha ou outra e uso essa manteiga em casa. E o que me faz mais ainda perder é o jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, na Homens de Pedra com Jabá. Pô, faixa preta de jiu-jitsu. E isso aí me faz gastar bastante energia, né? Tu viu, John? Faixa preta de jiu-jitsu, homem. Que tal? Então, já treino 3 a 4 vezes por semana, né? Mas a alimentação que eu procuro cuidar sempre, acaba que Então esse ponto que tu vai fazer pra nós temos que dizer o seguinte, tava bom. Já vou dizer na frente. Tia, mas me diz assim, como é que o que tu trouxe pra preparar pra nós? Eu trouxe um pão pronto e trouxe dois já estão crescendo. Esse pãozinho. Até quando chegou tava quentinho, né, tia? Isso aí. Né? Posso cortar aquele pão ali pra ver qual é que é? É um pão de massa branca, né? Que é a farinha branca normal, de trigo. E o outro com a farinha multigrãos, que já dá uma diferença. Mas, cara, coisa mais linda isso aqui, tia. E esse aqui parece delicioso, esse aqui, ó. Né? E esse aí, quando te tira do forno, eu boto um pano pra manter a casca mais fina e mais molenga. Ou se quiser deixar a casca mais grossa, tira como ele sai do forno, que ele vai ficar com a casca mais grossa com o meio mais macio. Tá, e o que é isso aqui, pra falar pros nossos telespectadores? Isso aí já é a massa pronta que tá crescendo. Agora nesse aqui a gente vai mostrar como é que faz a esponja. Essa esponja aqui nada mais é que farinha, mais o fermento e um pouquinho de água, que vai deixar um tempo para crescer. Isso depois que cresceu, trabalhou um pouquinho, né, a farinha, eu vou acrescentar mais farinha, multigrãos ou farinha de trigo, a farinha que for. Com um pouquinho mais de gordura, posso usar a gordura que for, pode ser óleo de coco, óleo de soja, né? Qual tu recomenda, assim, mais? Acho que é óleo de coco, né? O óleo de coco hoje em dia é o mais recomendado. Apesar de ter muita gente que fala o contrário, eu acho que o óleo de coco é uma grande opção. Também tem a banha de coco hoje em dia, que muita gente usa, só que infelizmente ela deixa gosto. A gordura do coco também tem esse problema em alguns casos. Tem a sem cheiro e a com cheiro. E tem algumas pessoas que reclamam, mas... Tá, e tu tava me falando que a gente pode pegar, por exemplo, essa massa aqui, que eu posso pegar também um pedaço dela e fazer uma pizza.
Sim. Na real, tu pode pegar ela, assim, por exemplo, dividir ela em 4 partes, separar uma parte pra amanhã, aí só acrescenta mais farinha e mais água. Ah, tá, tu tem que dar uma acrescenta pra ele crescer mais? Pra crescer mais se tu quiser. Pode deixar separar pra fazer pizza, pode separar pra fazer pão. Eu uso a mesma massa pra isso aí, por isso que eu trouxe essa. Ela é rápida, prática. E tu pode usar tanto para pão, pode usar mesmo para aqueles bastãozinhos de aperitivo que o pessoal gosta muito, que bota com crosta de grãos, pode ser gergelim. E tipo uma brusquetinha também dá, né? também pode ser né? brusqueta. Eu, às vezes, eu faço esse pão e deixo ele bem cascudo para usar como brusqueta também. Me diz uma coisa, tu quer começar a fazer... Aqui eu acho um negócio que eu acho legal mostrar, que é o mais simples. Aqui nada mais tem, farinha de trigo, a farinha multigrãos, que eu vou botar um pouquinho de fermento aqui, o biológico seco, que é o normal, e acrescentar água. Isso aqui se chama esponja, que vai crescer e eu vou acrescentar depois numa massa maior. Aí eu pego aqui, ó, a quantidadezinha. Tá sentindo? Isso aqui é fermento biológico, né? Uma quantidade não precisa muito, porque na real esse aqui ele vai crescer ainda. Botando um pouquinho, não tem água aqui. Depois a gente bota uma água. Não, quer ter água? Uma água, não foi? Não, tem água sim. Quanto que eu boto de água? Pode botar um pouquinho mais. Ele foi ali, eu tava falando com o Claudio. Aí ele, mas não tem água no troço. Não sabia operar ali. Ficou até com vergonha. Então, ó. Vamos mexer, peraí, vamos mexer. Não, pode ser com o dedo mesmo. Não quer um fouet? Não precisa. Ó, uma aqui, ó. Porque aqui, ó, eu faço, ó, não tem muito mistério, com o dedo mesmo. E parece um mingauzinho. Isso aqui, daqui uma meia hora, 1 hora, dependendo do dia, se for mais quente ou menos quente, ele vai crescer normal. Olha aqui, ó, vou chamar o break. Fica aí, depois nós vamos sovar, vamos fazer uma pizzazinha. Vamos ficar junto aí. Felipe. Sério. Gurizada. Sabe que quando eu saio daqui, eu olho meu programa. Assim, não necessariamente no mesma hora, mas durante o dia, até a noite, porque, inclusive, eu quero dizer pra você que não tem tempo pra ver esse programa, os outros programas da RDC TV, tu pode entrar no Facebook, que é no RDC TV Digital. E aí tu pode olhar os programas, já tem tudo lá. E no YouTube também, bota RDC TV Digital, aí tu escolhe o programa, café da manhã, Que Game é Esse, né? Vai ter depois aqui, até fiquem conosco, vai ter o programa Que Game é Esse, ao vivo hoje. E aí eu tava olhando, quer dizer assim, que eu tava olhando meus programas e eu noto que no primeiro bloco eu tô sempre assim, meio devagar, sabe? Sim. Daqui a pouco, e aí, como é que tá? Tu entendeu? Já embala. Mas, eu acho que isso representa muito o ser humano. Eu não estou fazendo uma representação. Eu estou fazendo a cozinha dos gaúchos e eu sou um cara normal, entende? Claro. Então, às vezes, o cara tá, tô pensando em algumas coisas. Aí eu fico meio que... E agora, até... te peço desculpa que tu foi botar água ali. Sim, eu me compliquei. Eu não vi. O cara ficou completamente perdido. Mas vamos lá, tia. E agora, tu vai fazer o quê? Vamos sovar a massa? O que tu vai fazer? Não, aí que tá. Então, primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Assim que ficou. Olha como é simples, né? Assim, ele pegou a farinha, né? A Aninha tá passando lá. A farinha. Que mais? É a farinha com um pouquinho de biológico, o fermento biológico seco e água. Simples. E deixa eu te perguntar, vamos botar um sal aqui? Tu não botou, né? Lembra? Não, aí não vai o sal. Eu só coloco o sal depois. Ah, entendi. Tá, então ela fica assim. Tá? Aí ela vai crescer e vai ficar assim. Porque ele é sanitizante, né? O sal, ele pode matar nessa primeira etapa, pode matar o fermento. Então, para deixar ele crescer melhor, eu boto só mais no final. Tu sabe que as pessoas não sabem, assim, mas esses dias eu fui fazer uma massa de pizza e dizia exatamente na receita, água morna. Sim. Aí o cara vai que nem louco, bota a chaleira lá, pá. Aí eu botei, matou todo o fermento. O fermento é uma vida. A água morna tem que ser o suficiente pra te conseguir colocar as mãos, né? Sim. Não, tá louco. Eu botei a água de um jeito que... É que é aquela história, né? A água morna acelera o processo, mas se colocar ela muito quente, ela acaba eliminando e... E fria retarda muito, né? Retarda muito. E por isso que eu digo, tem a ver com o dia, né? Um dia quente vai mais rápido, um dia úmido tu vai utilizar menos água na massa. Então tem essas peculiaridades.
E uma coisa que eu digo que é importante, sempre olha bem o passo a passo, o que tu tá fazendo. Ah, coloquei tanto de farinha, coloquei tanto de água. Porque se ficou faltando alguma coisa ou sobrando alguma coisa, tu vai saber e vai ser mais fácil corrigir. Não é verdade? Aí se, não, botei, não sei quanto eu botei. É que, Felipe, o cara eu acho que... O cara, eu acho que define se está certo ou não é fazendo mesmo, né, tia? Sim. A prática traz a perfeição, claro, ainda mais em pão, né? Porque tem algumas coisinhas de pão, às vezes vai usar um forno que é mais quente que o teu de casa. Não, e outra, tu bota ali, por exemplo, que nem a gente diz, geralmente é 180 graus, 170, Sim. 10 minutos, 40 minutos e tal. E, pô, hoje em dia não é todo mundo que tem um forno assim, né? Não, e também o tamanho da forno varia muito, Varia né? muito. Eu gosto de usar as retangulares, mas tem as redondas. Tem também as formas que tu vai colocar ele não restrito numa, que nem essa retangular, que vai ficar tipo um pão de sanduíche, vai botar aberta. Então, se ela tiver as beiradas muito altas, tu não vai conseguir assar também da mesma maneira. Estamos aprendendo tudo de pão aqui. Algumas coisinhas que que a prática vai trazendo, né? Pão parece fácil, né, tia? Mas é uma arte. Fácil. É uma arte espetacular. Tá, então quando tu termina, fica assim e aí ela vai crescer. Não, isso aqui ele cresce, eu junto depois em mais farinha e mais óleo. Ah, tá. Que vai virar isso aí. E quanto tempo tu deixa aí pra mais ou menos em média? Depende do calor, né? Mas em meia hora, uma hora ele já vai estar... Tu deixa numa temperatura ambiente. Sim. E bota um paninho em cima. Se quiser testar a primeira vez para ver como é que se comporta, é só deixar, ele vai começar a crescer. Chega uma hora que ele já não tem mais alimento, ele começa a decrescer e faz aquele calombinho no meio, tu vê que tá morrendo, né? Ele muda de cor. Então vamos fazer aqui, ó. Agora, tá, e qual é o próximo passo? Daí ela cresceu e ficou assim. Tá? Aí tu botou mais farinha. Não, isso aqui, eu botei mais farinha, mais óleo, virou isso aqui. Sim. Né? Sim. Que aqui nós temos, dá pra ver direitinho, a gente pode tirar. Que a gente olha aqui, ó. Que é o crescimento, o ar, né? A massa, ela começa a ficar, mais elástica. Tem gente que come cru, né? Tu tava falando pra mim. Tem gente que come cru. Meus amigos adoram comer ele mesmo cru. Mas mais ou menos. Cru parece um chiclete. Né, ó. Falando em chiclete, é o massa nosso diretor. Quando gruda na mão aqui, ó, não tem mistério, ó. Agora é só farinha de trigo. Tira ela. A gente vai pegar agora um pedaço aqui que a gente vai fazer uma pizza. Pra ver, ó, aqui não tem muito mistério. Aí, de fato, tem que sovar ela aí no chão. Não, aqui eu não preciso sovar porque eu vou fazer a pizza. Ah, tu vai fazer a pizza. Vamos... Se eu fosse fazer pão, eu sempre dobro ela aqui e aperto. Entendi. E vou vindo trabalhando. Que a gente vai fazer ali com a outra. Aqui, ó, não tem muito... Vai fazendo aí. Toninho, pega pra mim aqui dentro tem uma forma. Uma forminha que a gente esqueceu. Aqui, ó. Uma preta. Que nós inventamos de fazer pizza agora, né? Oh, Claudio. É prática, né? Mas aqui, Só que aqui, ó, nossa forma é quadrada, né? Não tem problema. Vamos lá, então. Na real, pizza fica muito mais prático fazer quadrado. E aqui, ó, só vou abrindo. Tem gente que gosta de faz um X assim, ó, e vai abrindo pelo X. Ah, legal essa... Né? Sabe o que tu achou desse meu amansa marido aí, de anão? Tá bom, né? O meu é de mármore em casa, dá um pouquinho mais de trabalho. Pô, mármore, pesado pra caramba. Porque a vantagem do mármore, dependendo do tipo de massa, se fosse fazer uma massa folhada, tu bota ele na geladeira. E daí ele fica bem gelado, ele mantém mais tempo. Porque o grande problema da massa folhada é essa história de abrir. Quanto mais movimento faz, mais fricção, mais calor e mais prejudica. Vocês estão notando que a gente tá fazendo um pão, né? Inclusive a nossa receita ali é um pão, mas é um pão como é que a gente chamou antes? De multifacetas? A massa é multigrãos, né? Ela serve pra tudo. Não, mas serve pra tudo, né? Então o que a gente fez? A gente pegou e a gente decidiu agora, assim, ó, vamos fazer uma pizza, né? Então ele tá fazendo a pizza, né? E a gente vai rechear ela e depois nós vamos pegar o outro pedaço da massa. Posso cortar uma cebolinha aqui? Claro. Olha aqui, ó, ontem eu aprendi a cortar uma cebola aqui, ó. Ah, não, mas não é assim que ele cortou. Ontem veio o Edgar aqui, mandar um abraço pra ele ontem. Sabe como é que ele cortou a cebola? Ele mantém a parte da raiz. Não, ele fez... Ah, é a raiz, né? E daí tu corta... Já errei. Mas olha só. Então, vamos tentar fazer assim, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Vamos abrir aqui pro nosso telespec. Ontem ele fez assim, ó, Thiago. Ele cortou bem direitinho. E parecia um creme a cebola. E já fiz porcaria.
Vou tirar só esse pedaço aqui, senão vão ficar 3 horas cortando a coisa. Aí ele fez assim e deu errado já. Ah, não, ele faz pra cortar na mão. Não, ele faz um negócio assim, ó, top de linha, ó. Aí fica como se fosse uma... Ih, já fez uma esculhambação. Mas vamos tocando a massa, Sim. tá pronta já? Aqui na real, o que acontece? Tem que usar ao contrário ela. Ó, isso porque aqui, ó. A parte da raiz, ela mantém toda junta. Sim, mas olha aqui, ó, tu viu que... Mas mesmo assim até deu um pouco certo, ó. Tá vendo? Só que daí depois a gente fica meio... Eu sou na meio... Real, eu sou bem fã da faca. Cada faca tem o seu corte. Eu gosto de cortar esse tipo de coisa com a faca que tem uma base mais grossa Sim, atrás. pra fazer isso aqui, né? Pra ter o joguinho atrás. É, isso aí. Aqui nós estamos em casa, né? E faz de conta que não tem a faca. Que até tem a faca ali, mas... Pô, essa pizza vai ficar boa, hein, Tia? Mas aí, hoje eu quero mandar um abraço. É Tati, né? Ali da frente. Ah, que tá de aniversário hoje. Aline tá de aniversário hoje. Parabéns, Aline. Nossa recepcionista, muito querida. Hoje vai ter festa aí, pelo jeito. Que aniversário na RDC é festa direto. Né, Claudião? Pô, essa pizza tá ficando bonita, cara. Tá, vamos botar ela quadrada ali, só deixa eu ver. Então. Faz ela quadrada. Ó, pra não ter mistério, eu sempre faço aqui assim, ó. Pega aqui essa faca mesmo. Pizza quadrada, hein, gurizada? Separa o tamanho. E tu pode botar já junto, assim já, ou tu vai botar... Tu tem que botar pra dar uma esquentada essa antes. aqui ela tem que fazer deixar ela cozinhar antes, deixar um tempo ela assar, ela ficou sequinha, firme, que nem aquelas de supermercado que se compra, né? Pré-pronta. Única coisa que eu faço, eu furo com um garfo um pouquinho pra ela não inchar, porque senão ela forma bolha, né? E me diz... Isso aqui... Quantos minutos eu boto 8, ali? 10 minutos no máximo tá pronto. Tá, então e daí assim, depois eu só boto o molho. Eu vou botando e tu vai agora fazendo o outro pedaço com o pão. Sim. A massa ali pra ver o que nós vamos fazer com o pão. Eu vou botando aqui, ó. Vou botar aqui. Quantos minutos tu acha, Felipe? É uns 8 minutos, tá bom. 8 minutinhos, então, aqui, fogo de 180? Isso. É, por aí. Beleza. Botei um pouco mais pra gente fazer rápido, né? Sim. Tá, esse aqui agora vamos fazer. Tá, aqui deu chegamos eu vou picando aqui, ó. Eu peguei uma mussarela em fatia, tá? Sim. Eu vou picar aqui pra fazer um guerê ali. Tá, então essa parte aqui, então que chegamos aqui, o parte do fermento, que é a farinha mais o fermento com água cresceu. Adicionei mais farinha e mais óleo. Chegamos nessa massa. Então, agora vamos chegar na hora de botar na forma, né? Sabe o que eu tô rindo? Que eu gosto de... Eu sempre digo isso, tia. Os caras, tem gente que me critica, mas eu gosto... Tem gente que não entendeu o programa ainda, tia. Esse programa é um programa de humor, entende? Sim. Então, às vezes os caras me criticam, tipo assim, ó... a receita não deu certo. Tu cantou, tu dançou, mas que fim é esse programa? Esse programa é uma cozinha de casa, tia. Tem dias que tu tá afim de dar risada. E é o melhor lugar, né, da casa. Pelo menos a minha casa sempre foi assim, sempre foi na volta do... A minha cozinha também, da minha casa, é assim também, cara. Eu cresci indo pra fazenda, minha família é de Cristal, Camaquã, né? Então eu cresci indo pra fazenda. Lá já era longe da estrada, não tinha todos os ingredientes que precisava, tanto que a gente fazia um prato que chamava metida besta. Era um estrogonofe que não tinha o champignon. Mas não tinha porque não queria, porque era difícil conseguir o champignon naquela época, né? Claro, Então daí ficou metida besta, né? Não é um carreteiro, mas é um metida besta. Então, agora eu vou pegar só o salzinho ali pra mim. Salzito. Ah, tu bota sal agora. A gente tá batendo recorde, a gente tá conseguindo fazer um pão em 25 minutos. Geralmente, dá pra fazer em quanto? Em 3? É que pra explicar, né, tia? Tu tá me dando umas curiosidades. Tu tá me dizendo... É rapidinho, na real. Isso aqui, ó, eu só vou agora botando o tempero. Aqui eu poderia botar outras coisas, poderia botar presunto, queijo também, se eu quisesse. Né? E daí eu só vou sovar. Essa parte que é a... Tem que botar não quer botar um... Não precisa. Não precisa. Porque como ele cresceu já, ele já tá bem... Ele não gruda, né? Pô, tá bonita essa massa, hein? E daí agora eu só faço uma sovada. Eu não gosto de sovar. Esse meu pão integral, ele não precisa sovar tanto. O pão francês é bem mais complicado, que teria que sovar muito mais.
Esse aqui, ó, eu faço só o processo simplesinho, dobrar. Poderia ser feito que nem o pessoal recomenda, né? Tu sabe, Felipe, que uma constatação assim, em loco que a gente faz lá no nosso negócio, lá na padaria, que o pão francês tá ficando cada vez menos consumido, assim, tá? Sim. Cada vez menos sendo consumido. E que não tem nada a ver com pão francês mesmo, né? Não. Na verdade é o nosso tradicional cacetinho, né? Sim. Inclusive, Não, os caras não... A gente tava falando sobre fermento antes, né? Hoje em dia a gente come um baguete que nada mais é que um pão francês comprido, né? Sim, verdade. E o baguete, sim, é a fermentação natural durante uma semana. Nós lá, o que a gente fez? A gente tá abrindo mão de vender cacetinho, né? E tá fazendo só baguete, porque o pessoal não come, cara. E é uma judiaria tu botar fora. Sim. E tu sabe que a nossa legislação brasileira é tão triste nisso aí, até pra doar é difícil. Claro, Então, pô, tu tem que botar fora um pão, cara. A legislação complica pra produzir e também pra descartar, né? Complica. Quem olha isso aí parece que nós somos o primeiro mundaço. Mas não adianta. Tá, vamos lá, e aí? Tá Tá pronto. Então, é isso A aqui, gente vai ó. botar nessa forma aqui. Né? Eu boto nessa forma aqui. E ele já cresceu, já pode assar assim mesmo. Poderia botar ele agora. Tá, mas Que não é o ele vai crescer lá também. Ele vai crescer aqui ainda mais um pouco e cresce lá. Na real, ele vai crescer sempre. Enquanto tiver alimento pra ele tá crescendo. Mesmo estando É já... um pão vivo, né? Ah, legal. Essa que é a vantagem. Porque assim como nessa parte do fermento, acabou o alimento, ele começa a decrescer. Isso é certo. Diz pra mim assim, tem Instagram? Tu gosta assim de... Tem, o meu Instagram, inclusive, era mais comida do que eu mesmo, provavelmente, né? Eu não sou muito de botar foto minha, né? Tu vê, eu tenho um Instagram da padaria que é mais eu do que a padaria. Pra te ver. Mas eu qual é tenho, teu então. Instagram? O meu é FB Sequeira. É o meu sobrenome, Sequeira? né? É o meu sobrenome, Sequeira, é S-E, né? Aham. Mas não tem erro, né? A minha cara é a minha que tá lá, então... Se o cara quiser aprender a fazer pão e te contratar pra modelo, também pode. Pode contratar, Né? Um padeiro ganha um modelo, ou um modelo tem um padeiro. Tia, a gente tá terminando. Vamos só tirar ali, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Acho que dá tempo ainda, né? Só vou tirar aqui, dá tempo ainda? Eu vou tirar aqui, ó. Só pra ver como é que tá mais ou menos, ó. Ó, já tá... Não, ainda tem que ficar um pouco mais, né? Ainda tem que ficar um pouco mais. É que não tava quente ali, né? Só que depois a galera vai comer tudo aqui. Sim. Isso aqui a galera vai... Essa aqui ainda fazendo um pouquinho mais fino, tendo um rolo, alguma coisa pra fazer mais fino ainda, fica melhor ainda. É mesmo? Querido, queria te agradecer aqui pela presença, me agradeceu muito, acho que esclareceu muita coisa. E, obrigado por tudo mesmo. E adorei essa ideia de pão aí. Se não tiver nada pra fazer, vai lá pra padaria lá, porque estamos sempre precisando. Isso aí. Obrigado, querido. Que bom, espero ter ajudado um pouquinho, né? Uma explicação rápida, mas pra... Show de bola. Hoje uma quarta-feira, assim, mais light, ficou muito legal. Muito obrigado, viu? Que bom, então. Pessoal, obrigado. Amanhã a gente tá de volta, falou? Grande abraço pra todo mundo aí. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.